Olá, você é aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de competências gerais. Meu nome é Carlos Dias e que bom encontrar você aqui novamente na TV Araxá Educa. Estamos falando sobre identidade sociocultural e na aula de hoje iremos falar sobre a paisagem e as marcas no tempo. Interessante nós destacarmos aqui, vamos falar sobre a paisagem tanto de forma a natureza, né, transformada pelo homem, a natureza e a paisagem transformada pelo homem. A transformação da paisagem pela ação da natureza e pela ação do homem. Então, quando eu me refiro à paisagem, tá, eu estou dizendo o seguinte, é tudo aquilo que você tem de visão. Lembra quando nós falamos, você percebe a paisagem pelo olfato, pela audição e pela sua visão. Então, é tudo que você enxerga, tá? É a paisagem. E essa paisagem, ela sofre alteração pela própria natureza, e também tem a influência, a transformação feita pela mão do homem. Então, o homem, ele faz a adaptação na paisagem para atender às suas necessidades. Então, vamos entender ao longo dessa aula, colocando alguns exemplos da mudança da paisagem feita pela natureza e feita pela mão do homem, tá? Aqui o primeiro exemplo que eu trago para vocês, uma ação das águas. Imagine vocês quantos anos que foram necessários para que o mar fizesse essa fenda nessa rocha. E olha para você ver como que está todo modulado, né? Todo cheio de ondas, né? No litoral. Isso aqui é uma ação, a mudança da paisagem feita pela ação das águas do mar. Nós temos aqui um exemplo muito bonito, por sinal, né? O cânion. Esse cânion ele tem 446 quilômetros, tá, de comprimento. Ele está uma largura de 29, tá, 446 de comprimento e uma largura de 29 quilômetros, tá. E ele atinge uma profundidade de mais de 1.800 metros, 1 quilômetro e 800 metros de profundidade. Você tem noção de quando que esse cânion foi feito? Acredite, há 2 bilhões de anos atrás, praticamente no início da formação da Terra, vamos dizer assim, né? Há 2 bilhões de anos que foram necessários para que esse cânion fosse todo construído, tá? E muito bonito, nos Estados Unidos, né? O que muitas vezes a gente vê em filmes, até em desenhos animados, né? O Grand Cânion, tá? Aqui nós temos o cânion, agora já no Brasil, aqui no sul do país, em Cambará, tá? Nós temos o cânion chamado cânion de Fortaleza. Esse nosso cânion aqui, ele tem 7 quilômetros de comprimento, um pouquinho menor do que o cânion dos Estados Unidos. A largura dele, tá, de ponta a ponta, ele vai ter 2 quilômetros de largura, é bem profundo. E ele é uma profundidade, algumas informações traz 800 metros, outros traz 997 metros, mas eu posso afirmar para vocês, mais de 800 metros de profundidade. E esse cânion é diferente do cânion lá dos Estados Unidos, que eu acabei de citar. Esse aqui foi formado quando formaram os continentes. No momento que a Terra estava formando os continentes, que foi a formação do cânion de Fortaleza. A exemplo da ação temos aqui um exemplo com a ação da natureza e com a ação do homem. Olha que interessante isso. Aqui nós temos a natureza e o homem. Vamos dizer assim, uma interação, né? É o que nós chamamos de cânion de Xingó, tá? Ele está entre o estado do Sergipe e Alagoas. Caso você for visitar, pode ir ou por Alagoas ou por Sergipe. Ele faz a divisa dos dois estados. Olha que lindo esse cânion. Esse cânion ele tem 65 quilômetros. Ele é o 5º cânion do mundo navegável. Ele tem 65 km de extensão e é o 5º do mundo que é possível a navegação. E por que foi possível essa navegação? Só foi possível a partir de 1994. Aqui que é o interessante, a participação do homem. Ele foi formado pelo rio Xingó. No início, ele era um braço, vamos dizer assim, as águas que saíam do São Francisco formavam esse rio Xingó. O que aconteceu? Tinha um cânion. Em 1994, concluiu-se a hidrelétrica de Xingó, no rio São Francisco. As águas aumentaram 3 vezes mais, invadiu essa região do cânion. Então, tornou-se um cânion navegável. É possível navegar. E interessante que ele torna, então, agora já não é mais o rio Xingó, ele torna-se um braço do rio São Francisco.
Antes de 94 era apenas um cânion. O pessoal visitava como um cânion, puro, seco, tá? Já não tinha mais o rio lá. Agora não, a partir de 1994 tem agora a participação das águas do Rio São Francisco. Por isso que eu afirmei para vocês. É a transformação feita pela natureza, que é o cânion, e a transformação feita pelas mãos do homem, que no caso a hidrelétrica aqui, que foi feita no Rio São Francisco. Muito interessante, tá? Participação do homem e da natureza simultâneo. A natureza transforma o que o homem já transformou. Então, não fica achando vocês que nós já modificamos a natureza, fizemos uma transformação na natureza, que ela não pode dar uma resposta e pode até modificar tudo completamente que se enxerga, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui, a cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia, Herculano, no ano de 79 depois de Cristo, tá? Quase 2000 anos atrás, né? 79 depois de Cristo, ela foi tomada pelas lavas do vulcão do Monte Vesúvio, tá? Tanto a cidade de Pompeia como Herculano. Eles encontraram, depois os arqueólogos, pesquisadores, né? Encontraram mais de 2.000 corpos, já nas cinzas, 2.000 corpos. Acredita-se, pelas pesquisas, eles acreditam que na população era uma população de 15.000 pessoas em Pompeia. O que aconteceu então? Nós temos uma cidade que praticamente foi varrida, né, por esse Monte Vesúvio. E nós temos um exemplo aí claro agora, nos dias atuais nossos, lá na Espanha, em La Palma, que também houve a erupção novamente e casas foram, acabaram, né, pastagens, foram destruídos pelas lavas do vulcão também, é uma coisa atual, tá? Então o homem ele pode construir algo e a natureza pode vir e falar, não, vou modificar tudo, não vai ficar dessa forma, não, e modificar tudo. No caso aqui, nós temos o exemplo da cidade de Pompeia e Herculano. As transformações, elas podem ocorrer também de forma rápida, tá? De que forma que a natureza pode fazer uma transformação de forma rápida? Através de terremoto, nós temos aí o terremoto recente no Haiti, e através também de um tsunami. Né? O tsunami são ondas que acontecem lá no meio do mar, né? E elas vêm para o litoral, avança em cima da costa, né? Do litoral do país, e o tsunami chega a atingir a 30 metros de altura as ondas. Então, praticamente em poucos minutos, o terremoto ele pode destruir tudo. Em poucos minutos também, dependendo da escala, né, que o terremoto atingir, o tsunami também, ele também destrói tudo. Há uma transformação brusca feita pela própria natureza, tá? Quando o homem começou a modificar a paisagem? Olha que pergunta interessante. Quando? Tá? Quando você é aluno, você imagina quando foi que o homem começou a transformar a sua paisagem, transformar a natureza? Isso mesmo, quem respondeu? Desde quando o homem é homem. Então, desde o princípio. É claro que foi de forma mais lenta. A princípio, o homem caçava, ele era coletor. Então, ele modificava ali o local que ele estava inserido, os animais não ficavam tão próximos, saber que seria caçado, né? Então, aos poucos, de repente, ele transforma-se, deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, se fixa no local. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó, as margens do rio Nilo. Então, o homem se fixa no local. Aquele local que o homem começa a plantar, a criar animais, já não é mais uma paisagem natural, já é uma paisagem transformada pelo homem. Um exemplo do rio Nilo, né? Os egípcios, ao longo do rio Nilo, ao longo do delta do Nilo, criaram várias comunidades, né? Aldeias, pequenas aldeias, depois que houve a unificação de todo o Egito, mas criaram várias aldeias e ali foram transformando. E olha que imagem interessante. Aqui é a cidade do Cairo, lá no Egito. Aqui nós temos, olha, nós temos a margem, aqui, qualquer uma margem ao longo do rio Nilo, e aqui nós temos a cidade do Cairo, que está às margens do rio Nilo. É claro, ainda existe plantações, existe, né, muito verde, mas vocês podem perceber que praticamente agora, o que está acontecendo aí? Totalmente uma cidade que foi construída ao longo do rio Nilo. Um rio que sustentou muitas e muitas comunidades, foi disputa de muitos povos, tá? Outro exemplo mais atualizado, né? Atualizado que eu digo assim, mais próximo de nós aqui na América do Sul, Machu Picchu. Está a 2.400 metros de altitude. É chamada de cidade perdida, né? Os europeus, quando chegaram aqui, eles não encontraram. Interessante de Machu Picchu é o seguinte, o que hoje é utilizado na agricultura, olha para vocês, dá uma olhadinha justamente nessas escadas aqui. Eu vou fazer assim, para você perceber melhor. Esse tablado, né?
nós chamamos de curva de nível, né? Quando é feito na serra, é feito em curva de nível. Lá em Machu Picchu, os incas já utilizavam dessa técnica. E eles utilizavam isso aqui já para o plantio e também uma forma de conter erosão. Olha que povo inteligente. Isso há 500 anos atrás, quando os europeus chegaram, já tinha Machu Picchu, eles usavam essa técnica para plantio e conter a erosão. É uma cidade que ela fica, eu até coloquei aqui na Cordilheira dos Andes, lá no Peru, até coloquei um lembretezinho pequeno aqui. Então é lindo, já não tem mais, hoje é claro que não tem ninguém lá, né, na cidade de Machu Picchu. Mas o que é interessante é justamente como eles utilizaram, como eles modificaram no topo da montanha, fizeram essa cidade, construíram a cidade. E tem um detalhe também, esse ponto que a cidade está é um ponto estratégico. Quem chega ao pé da montanha, que olha para cima, ele não consegue ver a cidade lá, não consegue identificar a cidade, tá bom? Isso em Machu Picchu, aqui no Peru. Um exemplo de transformação também que eu acho lindo, né? Todo mundo, os apaixonados gostam muito de falar Veneza, lá na Itália, tá? É uma cidade no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas. O pessoal já imaginou? Toda a imagem que a gente lembra, quando fala de Veneza, o que a gente lembra? Justamente embarcações. A cidade ela está construída, não tem ruas, não existe ruas para você trafegar com carro, com bicicleta. Existem calçadas, mas o restante é feito em cima desses lagos. Então, são 117 caminhos, né? São ilhas, pequenas ilhas, que foram construídas a cidade de Veneza. Outro, esse exemplo aqui é bem impactante. Por incrível que pareça, essa foto aqui é uma foto da NASA, tá? Uma foto de satélite. Olha que interessante, essa aqui está lá no Emirados Árabes, Árabes Unidos, né? Lá em Dubai. Aqui está um exemplo, é uma palmeira, que é o tronco da palmeira. Esse arco aqui em volta, olha que engenharia que eles fizeram, é justamente para impedir que as ondas invadam essa construção. E o mais bonito de tudo, essa construção, gente, ela foi feita dentro do mar. Eles foram colocando areia, aterrando dentro do mar e fizeram essa palmeira. Então aqui nós temos casas, resorts, hotéis, tudo construído dessa forma. Um avanço, né, da engenharia aí, lá na Dubai, né, Emirados Árabes. E a nossa cidade de Araxá? Você já percebeu mudança ao longo do tempo? Dependendo da idade que você tem, você pode perguntar ao seu pai, à sua mãe, já mudou alguma coisa? Você já percebeu que mudou um pouco da paisagem da nossa cidade? Trouxe 2 exemplos aqui da Avenida Antônio Carlos. Inclusive quero até agradecer a Fundação Calmon Barreto, que cedeu as imagens, né, cedeu essas 2 imagens para a gente estar usando na aula de hoje. Nós temos aqui a Avenida Antônio Carlos, você já sabe aqui, ó. Claro que esse arco aqui já não tem mais, mas tem algumas modificações que foram feitas, só para você ter uma noção como que era a Avenida Antônio Carlos. Tem 2 imagens bonitas. Aqui tem uma, olha os veículos da época, tá? Aqui olha para vocês verem que interessante os veículos que estavam sendo utilizados. Essa é um pouquinho mais recente do que a anterior. E agora? É claro que aqui, aquela área que eu estou mostrando é justamente essa área aqui. Eu peguei uma imagem mais distante para que eu quero fazer o seguinte reflexão. O que você observou? Vamos pegar só o Antônio Carlos, a Avenida Antônio Carlos, aquela avenida que sai em frente à Matriz de São Domingos ali. O que você percebeu que já mudou no cenário da nossa cidade? Qual a transformação que ocorreu? Você pode até fazer uma anotação. Se você não se lembra, pergunta a sua mãe, pergunta ao seu pai, pergunta ao seu amigo, ao seu vizinho, tá? O seu colega de trabalho, pergunta para ele o que mudou na Antônio Carlos. Qual a transformação que foi feita pela ação do homem na Antônio Carlos? Certinho? Aqui até o meu questionamento, né, o que fica para você ficar em casa, né, quais são as mudanças que você percebe ao decorrer do tempo, comparando com os dias atuais. Então, nós vamos tomar como referência a Avenida Antônio Carlos, tá bom? Agora é com você, faça a sua anotação, você anota apenas 3 diferenças, 3 mudanças que você percebeu. Aqui trago para vocês as fontes das nossas imagens utilizadas nessa aula de hoje, mais uma vez destacando, né, a Fundação Calmon Barreto e todos os outros que contribuíram para que essa imagem fosse utilizada. Bons estudos!